Amém, boa noite, amados irmãos, graças a Deus, amém? Irmãos, olha, o alimento diário está enfatizando a importância da gente reconhecer e valorizar a liderança da igreja hoje. Sabemos que Deus, ele sempre teve pessoas liderando a obra dele aqui na terra, né? Os chamados apóstolos. Olha, deixa eu falar para você. Apóstolo não quer dizer um homem que tem um título, um homem que fez um curso de teologia e recebeu um diploma de apóstolo, que usa um anel especial, que senta numa cadeira especial, não é isso? Que tem um tratamento diferenciado dos demais, não. Apóstolo nada mais é do que alguém que o Senhor enviou. Irmãos, mas temos um problema aí. Como você identificar quem está hoje na frente da liderança? Porque, infelizmente, você sabe que muitos se assentaram, ou seja, muitos conseguiram uma posição de liderança pelaquilo que eles ostentam, pelo que eles têm, digamos assim. O cara é um empresário, aí chega na determinada igreja, como ele tem dinheiro, tem conhecimento, é um cara intelectual, é um cara que estudou, tem uma capacidade humana elevada, aí as pessoas pegam esse cara e colocam na frente ali na liderança, porque ele fala bem, ele tem um bom diálogo, ele tem um bom discurso, ele convence bem as pessoas e ele assume uma posição de liderança. Mas o testemunho dele não convence. O que eu quero dizer o testemunho? O testemunho dele na sociedade como patrão não é um testemunho bom. O testemunho dele em casa como marido, como pai, não é um bom testemunho. Na sociedade, a vizinhança não vê ele como uma pessoa de credibilidade. Mas e agora, como é que fica? Você vai se submeter a uma liderança dessa? Irmãos, eu vou dar um exemplo prático. O Senhor Jesus, quando ele veio, ele encontrou o quê? Alguns que estavam assumindo papel ali de líderes, de sacerdote, digamos assim. Os escribas e fariseus, Jesus fez questão de falar que eles assentaram na cadeira de Moisés. Se você ler Mateus 23, a partir do 1, Jesus diz assim, olha, tudo o que eles falam estão certo, mas não ande como eles. Por quê? Porque eles dizem para fazer, mas eles mesmos não fazem, tá vendo? Eles colocavam fardo sobre os ombros das pessoas, mas eles mesmos não tocavam nem com o dedo. Ou seja, é muito fácil mandar você pregar o evangelho, mandar você sair para o campo para ir cuidar de pessoas, mas aquele que está te mandando, ele está indo também? Ele está pagando preço? É muito fácil mandar você ir para o campo passar necessidade, passar fome, e aquele que está te mandando está passando fome, porque Jesus, ele quando mandou, ele foi junto. Jesus passou dificuldade. Quer ver um outro exemplo? O apóstolo Paulo, quando começa o ministério dele, existia liderança naquela época, mas a liderança já tinha perdido a credibilidade de Deus. Você vê que a igreja em Jerusalém, que era a igreja mãe, Tiago na liderança não era mais reconhecido pelo Senhor, mas ele continuava com a posição de liderança. Tanto é que Atos capítulo 13, Atos capítulo 15, você vai ver Tiago tentando direcionar a situação, mas quem mandava ali era o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo não era reconhecido por eles. Aí que está o problema, tá vendo? Quem era o líder ali, segundo Deus? Era o apóstolo Paulo, mas não reconhecido por eles. Por isso Paulo escreveu a epístola aos Gálatas, explicando que ele não foi apóstolo escolhido por homens. Tá vendo você? Então, irmãos, a gente precisa identificar aqueles que estão ali debaixo do falar dos apóstolos. Graças a Deus, irmãos, nós temos aqui, ó, tá vendo? Aqui é o nosso devocional. Eu posso dizer, graças a Deus, estou debaixo de um falar, de alguém que foi enviado. Hoje eu tenho o irmão Pedro Dong, o irmão Esdramar. Eu os considero, graças a Deus, como aqueles que foram enviados por Deus. Né? Função de apóstolo.
não é aquele título, aquela posição, mas são irmãos que são enviados pelo mundo inteiro. E eu lhe garanto, a palavra que eles têm deixado aqui para nós são palavras de vida. Mas infelizmente, nem todas as localidades onde recebe essa palavra pratica, coloca em prática. Tá vendo você? Porque é uma palavra elevada. Então você não tem que olhar para aqueles que não estão praticando. Você tem que olhar para o falar dos apóstolos. Qual é a doutrina que devemos praticar hoje? Atos capítulo 2, se você ler no versículo 42. Eu vou te dar uma base para você ver que devemos fazer o que a palavra de Deus está falando. A Bíblia diz assim, Atos 2, 42. Senhor Jesus... Ó Senhor Jesus, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Irmãos, esses apóstolos aqui, eles viviam como? Visitando os necessitados, repartindo com os necessitados. Não tinha um milionário e outro passando fome. Eles tinham tudo em comum. Leia o que está no alimento diário de hoje, aqui Atos capítulo 4, a partir do 32, você vai ver como era o viver desses apóstolos. Então nós precisamos olhar para aqueles que estão à nossa frente ali, se eles estão vivendo dessa maneira. Ser líder não é ter uma posição, eu sou pastor presidente, eu sou apóstolo, eu sou cooperador, eu sou não sei o quê, irmãos. Tudo isso é balela. Se o seu testemunho não condiz, não adianta você ficar usando o título e querer que as pessoas se submetam a você, que as pessoas não vão se submeter. Você quer que as pessoas se submetam? Ame-a. Ame as pessoas, cuide das pessoas, se coloque na condição das pessoas. Isso é liderar. Jesus, ele liderou. O apóstolo Paulo, Atos capítulo 20, a partir do 28, Paulo mostrou as mãos. A igreja na Ásia, a igreja em Corinto naquela época, não estava suprindo as necessidades básicas dos irmãos que viviam por tempo integral servindo. Mas Paulo foi trabalhar de armador de tendas, ele fez questão de mostrar as mãos dele cheias de calos. Para quê? Para suprir a necessidade ali dos irmãos. Então a gente precisa, irmãos, ficar atento a isso. Liderança é isso, amém? É a ressurreição de Cristo ser expresso através do seu viver, amém? Então você vê que Atos 4, do 32, você lê do 32... cadê aqui? Até o 37. Aí você vai ver como deve ser a vida de alguém que quer liderar a obra do Senhor. Então, infelizmente, a gente precisa estar no Espírito para identificar quem de fato está na liderança, quem está na frente, tá bom? Graças a Deus. O falar dos apóstolos estão perfeito. Mas e aí? Depois que a palavra chega em cada localidade é aplicada, porque Paulo soltava uma palavra, mas infelizmente nem todos queriam praticar. Então aí surge o quê? Ventos de doutrinas, aonde o apóstolo Paulo nos alerta, aonde Efésios capítulo 4, se você ler ali a partir do 14, você vai ver que começou a existir ventos de doutrinas. A localidade A tem uma doutrina, a localidade B tem outra, a localidade C e aí por diante. Cada um quer aplicar da sua maneira. Isso aí chama ventos de doutrinas. Mas quando você está alinhados, quando nós estamos alinhados com o falar dos apóstolos, pode ter certeza, irmãos, é vida e paz. E a obra do Senhor avança. Que o Senhor nos abençoe, nos dê um espírito de temor, um espírito de sabedoria e um espírito de revelação. Amém? Num pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha uma noite abençoada, muito obrigado pela sua atenção. Busque ler, busque conhecer. Fique fundamentado aonde? Na doutrina dos apóstolos. Atos 2:42. Fuja de ventos de doutrinas. Efésios 4:14. Jesus é o Senhor, muito obrigado.